Olá, graça e paz. Eu sou o presbítero Wellington Roberto Marinho e vamos dar continuidade à disciplina Teologia da Espiritualidade. Antes, uma breve oração. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento. Queremos conhecer mais e mais da sua santa e poderosa palavra, para que sejamos obreiros aprovados pelo Senhor. Assim, nós já agradecemos por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Como desenvolver a espiritualidade? Dando continuidade, tá bom? Vamos lá. Diante o que abordamos no capítulo anterior, onde analisamos as coisas concernentes à espiritualidade de homens cristãos tementes a Deus, que a Bíblia nos apresenta, mesmo de maneira sucinta com relação aos personagens, podemos caminhar para nós questionando-nos como desenvolver esse tipo de espiritualidade. Primeiro ponto, devemos evitar a exclusividade da trilogia: orar, jejuar e ler a Bíblia. Não é que isso não seja importante, porque é muito importante. Mas essas atividades são normais à vida do cristão. São até mesmo de subsistência espiritual. Não é que a verdadeira espiritualidade seja anormal. Na realidade, devemos orar, jejuar e ler a Bíblia, porque isto é o cotidiano do cristão. Mas espiritualidade, como temos falado, é mais que atos. É uma atitude tomada na vida. É uma disposição que deve brotar do íntimo da pessoa. É uma visão de vida. Não há valor na oração sem sentimento, como se fosse uma reza. Não há valor no jejum sem sentimento. Será apenas privação de alimentos. A leitura da Bíblia, de forma desatenta e simplesmente para se dizer que leu a Bíblia em um ano, pode ser improdutiva. E o pior é quando ela é lida em busca do sermão para os outros. Antes das atividades, deve haver o sentimento, a postura diante de Deus. Esta trilogia significará pouco se não for subsidiada por uma disposição íntima. É a fonte espiritual, fome de Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos nutrir paixão pela divindade. Isso quer dizer ter fome de Deus. Uma pessoa que pretenda espiritualidade nunca sentirá suficientemente alimentada. Sempre terá fome espiritual. E isto pode ser nutrido de maneira silenciosa. Quando comemos, não alardeamos para a vizinhança. Estou almoçando? Nossa fome de Deus deve ser algo íntimo, interior. Quando é publicada, trombeteada para mostrar como somos espirituais, deixa de produzir efeitos. Pensemos no sentido de Mateus, capítulo 6, verso 17 e verso 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A recompensa não é dada aos que publicam seu desejo espiritual. A fome de Deus para impressionar as pessoas recebeu de Jesus esta observação: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6,16. Se o que se deseja é tornar pública a espiritualidade, já se conseguiu. Todos viram, mas Deus se mostra a quem o busca com fome autêntica e sincera. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Amar a Deus, ter fome de Deus, buscar Deus por Deus mesmo, ter fome de Deus,
não de sucesso, ter fome de Deus, não de suas bênçãos, querer Deus e não apenas ser abençoado. Amém? Vamos lá então. Devemos ser tementes a Deus. O amor não exclui o temor, porque temor aqui não é medo, é reverência. Quero salientar Neemias 5,15. Quando ele se justifica porque foi honesto, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O temor de Deus o levou a agir corretamente. Ele era um homem espiritual, e isto se evidenciou na sua conduta. Espiritualidade não se prova com experiências encantadoras, ou de êxtase verbal, ou através de gestos, mas com ética. Com facilidade, as pessoas que lidam com realidades espirituais se apossam delas, ao invés de se subordinarem a elas. Podemos nos acostumar tanto com Deus e com sua palavra, que deixamos de ser impactados por ele e por ela. A familiaridade leva a perder o temor. Ficamos tão acostumados que aquelas coisas não mais nos impressionam. Se você é um líder, tome cuidado para não cair na tentação de pôr-se acima do que pede do povo. Porque aquilo que lhe é comum, Paulo nunca se deixou dominar pela familiaridade. Seus últimos escritos, que se presumem ser pastorais, principalmente 2 Timóteo, mostram um homem profundamente consciente do impacto de Jesus na sua vida. Espiritualidade sem o temor de Deus não me parece muito consistente. A visão que Isaías teve da glória de Deus produziu nele uma sensação de temor. Ai de mim! Isto marcou sua vida. Ele se viu como pecador, sentiu-se desesperado e alcançou purificação. Isso o capacitou para uma vida de serviço. A verdadeira espiritualidade, produto do temor, impede que o serviço cristão seja mero ativismo e se torna um ato de culto a Deus. Sem o temor de Deus, vem a leviandade. Espiritualidade implica em reverência. Louvado seja Deus. Devemos nos colocar sob autoridade. Esse requisito não pode ser esquecido. A espiritualidade autêntica se evidencia em humildade autêntica, saber trabalhar sob liderança, acatar liderança, saber implementar projetos alheios, não reivindicar posição de mando. É impressionante como é que tanta gente tem uma experiência com Deus e a partir daí funde seu movimento e se dê a si mesmo algum título superlativo, como apóstolo, arcebispo, etc. Ninguém se dá o título de lavador de pés ou carregador de bagagem em nossos dias. A espiritualidade cristã precisa resgatar a palavra de Jesus. Em Mateus 23:11 diz: mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. O termo servo, hoje, tem conotado de nobreza. A espiritualidade contemporânea deve se exibir em submissão a Deus, submissão à igreja. Por ser sob autoridade, não significa servilismo, mas sim lealdade e cooperação. Quem é espiritual sabe ser subordinado. Quem é
espiritual sabe ser subordinado. Quem queira ser espiritual precisa trabalhar em cooperação. Quando não há espiritualidade, há dificuldade de se implementar relacionamentos sadios e cooperativos. Creio mesmo que muito da crise que os cristãos passam em nossos dias é falta de espiritualidade. Há muito individualismo, reflexo do que eu me basto, de autossuficiência, atitude que não evidencia espiritualidade, conflito, saber que posição a pessoa ocupa. Amém? Bom, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade. Amém? Sejam abençoados e edificados, estudem, assistam quantas vezes for preciso para vocês terem um bom entendimento. Que Deus vos abençoe, te guarde e que neste dia seja um dia poderoso para ti. Que o Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.